O Jornal Panorama homenageia nesta semana o município de Andradas. Embarque nesta viagem com a gente. O Jornal Panorama adverte: as imagens deste vídeo são meramente ilustrativas e não necessariamente refletem o que está sendo narrado. O povoado da região do atual município de Andradas começou no final do século XVIII, com a vinda dos fazendeiros Antônio Rabelo e Felipe Mendes, que viviam na parte leste do sul de Minas Gerais. O primeiro povoado, localizado na área de campos de altitude da região, foi denominado de Samambaia, devido aos extensos samambaias que existiam na área. As primeiras propriedades eram extensas, prevalecendo a mão de obra escrava negra e a pecuária. Em 1848, ergueu-se uma capela que foi consagrada a São Sebastião. No local da atual igreja matriz, em 1860, Samambaia foi elevada à categoria de Distrito de Paz do município de Caldas, passando-se a se chamar São Sebastião do Jaguari. Em 1866, transformou-se em freguesia. Os primeiros parreiras foram introduzidos pelo coronel José Francisco de Oliveira no final da década de 1880. Embora seja o coronel Oliveira que tenha adaptado as videiras no município, foram as extensas e numerosas famílias de imigrantes italianos que potencializaram a produção da uva e, consequentemente, a vitivinicultura em suas pequenas propriedades agrícolas que adquiriram depois de um árduo trabalho nas lavouras de café paulistas. Através da Lei Providencial de 1º de setembro de 1888, a freguesia de São Sebastião do Jaguari foi elevada à Vila do Caracol, instalada em 22 de fevereiro de 1890, data do aniversário da cidade de sua emancipação frente a Caldas. Assim, a Serra do Caracol, histórico marco divisor, influenciou a denominação do distrito sede. Nesta época, junto com os numerosos imigrantes italianos, uma leva de espanhóis, portugueses, etc., começaram a viver e a trabalhar em Caracol. Em 20 de setembro de 1928, o nome da cidade foi alterado. De Caracol passa a se chamar Andradas, em homenagem ao então presidente do estado de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. A vitivinicultura firmava-se como uma grande economia do decorrer do século XX, ao lado do café. Todavia, além da agricultura, expandiam-se outros setores da economia, tais como a indústria e o comércio. Alguns italianos optaram por se estabelecer no núcleo urbano e dedicaram-se ao comércio ou ao trabalho como artífices, diaristas e etc. Já em 1954, com o grande desenvolvimento da vitivinicultura, surge a primeira festa do vinho, considerada um grande evento de turismo cultural no sul de Minas Gerais. O festejo, em sua primeira edição, contou com a presença do então governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek. A festa fez com que o vinho andradense fosse conhecido a nível estadual e nacional, sendo um marco do município. Na década de 1960, o auge da produção vinícola, Andradas produziu mais de metade do vinho do estado, sendo também a segunda zona agrícola do país em produção da bebida. Contava com dezenas de vinícolas, inclusive estrangeiras. Nos anos 60, cerca de 54 famílias produziam vinho em escala comercial. Todavia, estima-se que o número de vinícolas poderia ter chegado a mais de 70 unidades produzidas, com a sua esmagadora maioria gerida pelas famílias italianas, construindo-se assim uma formidável economia que despertou o interesse e o incentivo de esferas estaduais e federais desde os anos 30. No entanto, apesar do declínio
Toda essa herança deixada pelas vinícolas constitui um extraordinário patrimônio cultural do município de Andradas. Esse texto foi do historiador da Prefeitura Municipal de Andradas, Ricardo Souza, graduado em História, especialista em mídias de educação e mestrando do programa de pós-graduação em História Ibérica. E esse foi o nosso quadro especial Homenagem à Cidade. Você pode conhecer um pouco mais sobre a história do município de Andradas. Eu sou Bruno Fonseca e te encontro na próxima.